Vamos falar um pouquinho, então, sobre rede de distribuição de conteúdo. O que é isso, na verdade, né? Seguinte, a ideia é o seguinte. Essa imagenzinha aqui, que é uma imagem simples, mas ela acaba explicando um pouco as motivações para a redistribuição de conteúdo e um pouco o que são as redes de distribuição de conteúdo, né? Também conhecidas como CDN, que vem do inglês Content Distribution Network, né? A ideia é o seguinte, o problema é que quando você tem alguma informação que muita gente está interessada, né? Algum um vídeo, um arquivo, ou mesmo um site normal, com usar suas imagens e tal, e muita gente está interessada naquele conteúdo, você pode ter um problema sério de congestionamento na origem da informação, né? Na verdade, quanto o congestionamento ele pode acontecer não só na origem da informação, que nessa imagenzinha aqui embaixo é o S, né, S de source, né, a origem da informação, mas ela pode acontecer, você pode ter se muita gente estiver interessada nessa informação aqui, você pode ter um congestionamento aqui, porque você tem que mandar cópias dessa informação para muita gente, mas não só isso, mas você acaba causando um congestionamento em toda a infraestrutura de rede que está próxima da origem da informação. Não só na origem, mas em quem está próximo também. Por exemplo, imagina que eu tenha esse cara aqui que tem uma determinada informação. Eu falei um vídeo, mas pode não ser um vídeo, tá? Pode ser sei lá, a Microsoft lançou um Service Pack lá para o Windows, e aí está todo mundo baixando. Né? Então, C1 está baixando, C3 está baixando, C2 está baixando, C4 está baixando, está todo mundo baixando aqui a atualização que ela forneceu. E aí, esse cara aqui tem uma transferência de dados que faz esse caminho aqui, percorre esse caminho, sai de S, chega aqui nesse roteador e vai para C1. Tem uma outra, né, transferência saindo de S, passando por esse roteador também, e aí vindo para esse outro roteador e vindo para C3. Tem uma outra que passa aqui por esse roteador, passa por esse segundo roteador, passa por esse terceiro e vem para C2. E tem uma outra que passa por esse primeiro, pelo segundo, pelo terceiro roteador e vem para C4. Então, passando por esse link aqui, que liga a origem da informação até o primeiro roteador, né, eu tenho uma, duas, três, quatro transmissões, quatro tráfegos aqui, né, quatro fluxos de informação passando aqui. Chega aqui, um deles já vai para C1. E para cá são três fluxos de informação. Aí chega aqui nesse roteador, um deles vai para C3. E para cá, então, vem dois fluxos de informação. E aí vem um para cá e um para cá. Então, quanto mais distante eu estou da origem da informação, menos tráfego eu tenho, né? Porque aqui eu tenho uma cópia só, um fluxo só vindo para cá e um fluxo só vindo para cá. Quando eu chego mais próximo, já tem dois fluxos aqui, né? Porque são os fluxos para C3, C2 e para C4, aqui eles estão agregados. Quando eu chego mais para cá, agora eu tenho três fluxos passando por aqui ao mesmo tempo. Quando eu chego aqui, quatro fluxos. Então aqui, né? Estou falando em quatro fluxos, mas eu podia ter, sei lá, 4.000 fluxos. Então eu podia ter um congestionamento aqui. E não só aqui, mas nas redes, nas proximidades da origem da informação, eu podia ter congestionamento. E quanto mais saltos eu tiver, quanto maior for a distância entre o cliente que está consumindo a informação e a origem da informação, mais congestionamento eu vou ter, né? Porque eu vou ter esse fluxo passando por mais links de dados, por mais enlaces, né, na internet. E aí eu começo a congestionar mais a rede. Então, no fundo, quanto mais próximo a origem da informação tiver de quem está consumindo a informação, esse consumidor 4, consumidor 2, sei lá, por menos enlaces esse tráfego vai passar e menos congestionamento ele pode gerar. Né? Tá? Então, o maior motivador aqui para a rede de conteúdo da rede de distribuição de conteúdo, né? Aqui rede de conteúdo só para diminuir, mas no fundo é uma rede de distribuição de conteúdo. O maior motivador é o fato de alguém que está gerando a informação, ela poder causar um tráfego muito grande nos arredores dela. Não só diretamente na infraestrutura de rede de quem está gerando, mas também na infraestrutura de rede das redes que estão próximas de quem está gerando essa informação. Tá? Bom, na verdade, muitas vezes, antes de você ter um problema na infraestrutura de rede, você tem um problema no servidor de origem, que é um gargalo, né, à medida que o número de usuários cresce. E o problema é que isso pode acontecer porque o seu serviço está sendo mais buscado
ou isso pode acontecer porque você está pontualmente tendo um crescimento muito grande do acesso. Né? Dei o exemplo aqui, quando a Microsoft lança um Service Pack, você tem um tráfego, né, de download muito maior do que normalmente você tem do site da Microsoft, a partir do site da Microsoft. Outro exemplo que foi muito grande, que foi um grande impulsionador do desenvolvimento aí das redes de distribuição de conteúdo. Não foi, as redes de distribuição de conteúdo existiam desde antes disso, mas ele foi um grande impulsionador disso. Foi o 11 de setembro, né? 11 de setembro de 2001, quando as Torres Gêmeas foram destruídas, que muita gente no mundo inteiro estava buscando informação sobre o que estava acontecendo. Então, alguns sites que tinham informação sobre isso, mais especificamente a CNN, né? A CNN é uma das maiores fontes de informação que está acontecendo nos Estados Unidos, né, para o mundo inteiro, nessa época, então, mais ainda. Hoje tem várias outras redes de jornalismo aí grandes que competem, então, mas nessa época aí a CNN era disparada a maior delas. O mundo inteiro, inclusive as cadeias de televisão do mundo inteiro, iam no site da CNN tentar ver notícias mais atualizadas, né? Então você teve um tráfego, uma quantidade de pessoas tentando buscar informação no site da CNN muito maior do que o normal, do que o dia a dia, né? E aí o problema que existe é como distribuir esse conteúdo, né? Como que eu distribuo esse conteúdo de uma forma eficiente? Como que eu faço com que os consumidores do conteúdo não tenham problemas para consumir esse conteúdo, né? Mesmo que o tráfego aumente bastante. A primeira coisa que você pode fazer é criar um número grande de servidores, ter um cluster lá de servidores, com vários servidores, para que eles possam atender aos clientes que estão demandando aquele conteúdo. Isso aí tem dois problemas, né? Ele resolve um problema que é o fato de um servidor só às vezes não dar conta dos acessos. Mas ele não resolve o problema da infraestrutura de rede, ou seja, do link da CNN, por exemplo, do link, aqui eu botei a FAESA, né? Mas estou dando o exemplo da CNN, do link da CNN, por exemplo, não dá conta. Por mais que o servidor internamente dê conta de atender todas as requisições, né, de repente o link não dá conta de atender todo o tráfego que essas requisições geram, né? Então, esse uso de clusters é um dos passos para resolver o problema, mas não é a solução total do problema. Né? E você conseguir atender a um pico de acessos, né? Bom, uma outra coisa que pode ajudar na redução do tráfego, quando você tem muitas requisições, é o uso de proxies, né? O que é um proxy? Né? Para quem não viu ainda no estudo, o que é um proxy? Quando você tem aqui você quer um ISP, né? Internet Service Provider, né? Um provedor de serviço na internet. Pode ser a operadora de onde você tem acesso à internet, né? O provedor que você tem, sei lá. E aí você tem vários clientes, que eu estou aqui um exemplo na Federal do Rio Grande do Norte, tem vários clientes, e quando esses caras tentam acessar a internet, na verdade, quando ele coloca lá, eu quero acessar o site da FAESA aqui, ó, www.faesa.br. A requisição não vai direto para o site da FAESA, não vai direto para a internet. Ela passa, ainda que o cliente nem saiba, ela passa por um interceptador, por alguém, que captura essa informação, manda pelo um proxy, isso é chamado de proxy transparente. Então o cliente nem sabe o que está acontecendo, mas a requisição dele é interceptada no meio do caminho, é sequestrada, isso vai para um proxy, e o proxy ele funciona como se fosse um cache local. Então, o primeiro cara que acessa o www.faesa.br, o proxy vai lá, o proxy acessa o www.faesa.br em nome do cliente que pediu a requisição, obtém a página, manda aqui para o cliente. Quando outro cliente faz a mesma consulta, www.faesa.br, o interceptador manda para o proxy já tem uma cópia, porque a requisição anterior foi feita há pouco tempo, né? Então ele tem uma cópia da resposta que ele obteve, e aí ele já responde sem precisar ir de novo lá no site da FAESA. Então isso que é a ideia do proxy, é ter um cache local, porque dentro de um certo intervalo de tempo, se tiverem requisições iguais, você não precisa ir lá de novo no servidor para responder. Né? E aí, se tem muita gente que está interessada, por exemplo, no site da CNN, no 11 de setembro, lá, todo mundo que está debaixo desse provedor de serviços iria pegar a resposta do proxy, só o primeiro que ia pegar lá da página. Né? Então você reduz bastante o tráfego lá. Né?
Na verdade, a questão, o problema disso aqui, isso aqui ajuda muito, claro, o servidor, mas o problema é que quem está gerando o conteúdo, no exemplo aqui a Faesa, ou a CNN, como eu falei, ela não tem controle sobre esse proxy. Então, se amanhã ou depois o cara tira esse proxy aqui, eu não tenho como controlar isso. Isso está no domínio do cliente. Na verdade, isso aqui, ele é criado não para resolver o problema do servidor, para o servidor não ter muito tráfego, não sei o quê. Não. O cara cria isso aqui para poder resolver o problema dele, do provedor de serviço, o problema da empresa, sei lá, ou da universidade, no caso aqui. Porque aí, como só o primeiro vai na internet, os outros vão aqui, você desafoga um pouco o link que você tem de acesso à internet. Então, você reduz o tráfego no seu link de acesso à internet. Então, o objetivo de quem implementa um proxy desse é melhorar a sua infraestrutura de rede. É desafogar um pouco a sua infraestrutura de rede. Ele não está preocupado com a infraestrutura de rede lá do servidor. Né? Então, se amanhã ou depois, sei lá, aumentei muito aqui a velocidade do acesso à internet e vou tirar esse proxy aqui que eu acho que não precisa mais. Você pode fazer e o servidor não tem como evitar isso. Então, essa solução, ela ajuda um pouco o tráfego aqui no servidor também, mas ela tem como objetivo diminuir o tráfego no cliente. Né? Então, a gente tem que tentar alguma outra abordagem. Né? Aqui estou só dando um exemplo, aqui agora já no caso da CNN, né? Em conteúdos tipo 11 de setembro, é que um outro problema, isso aqui na verdade está falando de um outro problema que um proxy desse tipo pode ter. Que no 11 de setembro, quando as notícias elas eram atualizadas com muita frequência, né, no servidor da CNN, podia acontecer de quem estava acessando através de um proxy aqui, num provedor de serviço, estivesse acessando informações que estivessem desatualizadas. Porque o cara atualizou o site da CNN e eu estou indo aqui no proxy e o proxy está me retornando uma página que ele já pegou mais cedo, só que desde que ele pegou até agora, essa página já sofreu alguma alteração. Então, se é uma página que sofre muita alteração, pode ser que eu pegue um conteúdo um pouco atrasado. Isso muitas vezes não é um problema muito grande, mas no caso de um evento de 11 de setembro que você precisa a todo tempo saber a notícia o mais... Você quer saber a notícia o mais rápido possível, você não vai saber ela o mais rápido possível. Né? Então, o cache tem esse pequeno probleminha. É só toda hora fazer requisição. Toda hora fazer requisição não faz muito sentido ter um proxy, né? O proxy é justamente para você fazer uma vez e aí outros pegarem. Então, você pode, a página de lá, ela pode dizer quanto tempo a informação vale, e aí vai ficar aqui valendo por 1 minuto, depois de 1 minuto ele pega de novo, né? Ele perdeu a validade do cache, beleza. Mas você vai pegar a informação sempre de 1 minuto atrás, no pior dos casos, né, de 1 minuto atrás. Tá? Enquanto aqui eu tô falando 1 milhão de outros hosts, 1 milhão de outros hosts aqui, todo mundo pegando informações da CNN ao mesmo tempo e criando gargalos aqui, né, problemas do link. Não só no servidor, mas nesses caras aqui intermediários aqui, que recebem requisições de 1 milhão de requisições, 1 milhão de requisições aqui. Né? Bom, aqui estão só observações sobre o que eu falei até agora, que os clusters não resolvem o problema de congestionamento na rede, né, e não melhoram a latência da rede. Quando a gente tem um congestionamento desse, além de tudo, as requisições podem ficar tempo nas filas dos roteadores aqui, então você pode ter um atraso maior do que o normal, né, mais milissegundos do que o normal. Proxies para cache servem apenas aos clientes, não para os usuários da internet, todos os usuários da internet. Também os provedores de conteúdo acabam não podendo confiar que os proxies existem e que eles estão bem implementados, bem configurados. E além disso, esses proxies eles geram um problema para o servidor que não é tão legal, que é o problema de contabilidade no uso. Então, um servidor web ele não sabe exatamente qual o número de acesso à sua página. Então, o servidor da CNN aqui, e qual o problema disso? Quando ele vai vender, boa parte desses provedores de notícias, né, por exemplo, eles mantêm o site deles vendendo publicidade. E a publicidade, o valor da publicidade é diretamente proporcional ao número de acessos que ele tem, né? E aí, se eu tenho um proxy aqui, eu posso ter tido 1.000 acessos, 1.000 pessoas olharam essa página da CNN, mas eu não... mas no fundo, só uma foi lá pegar. Então, se no fundo, só uma foi lá pegar, eu vou achar que só um acessou, e na verdade 1.000 acessaram. Então, eu tenho esse problema
de contabilizar isso, e aí eu acho que menos gente está acessando minha página do que realmente está, e então eu vou cobrar menos pelos meus anúncios do que eu poderia cobrar, né? Porque eu não tenho nem como comprovar para os meus clientes, né, para quem vai comprar publicidade, que eu realmente tenho mais acesso do que o que está registrado ali, né? Bom, então, eu tenho uma outra abordagem, tenho uma outra ideia. Eu tenho ideia que é a ideia da rede de distribuição de conteúdo. Vocês vão ver que a ideia é bem simples, né? A questão aqui são os detalhes de como se implementar isso aí. Mas não é nada complexo também, nada de outro mundo, não. A ideia da redistribuição de conteúdo é eu ter alguns servidores que a gente chama de servidores substitutos, que são servidores que têm neles uma réplica do conteúdo, né, original do servidor web lá. Então, o servidor da CNN tem aqui o conteúdo dele, e esses servidores aqui que estão em vermelho são chamados servidores substitutos, que estão espalhados geograficamente e que tem neles, né, uma cópia fiel, uma cópia idêntica ao conteúdo original que tem lá no servidor web cnn.com, www.cnn.com. E aí você tem alguns servidores em algumas máquinas aqui que são de infraestrutura de distribuição que basicamente servem para pegar o conteúdo da informação original e distribuir entre esses servidores substitutos. O cara fica, por exemplo, monitorando o servidor web, sempre que tem alguma alteração, ele pega, chupa e copia aqui e manda para os servidores substitutos, né, para que eles estejam sempre sincronizados com o servidor principal. E aí, os usuários, eles podem fazer as consultas aos servidores substitutos que estão geograficamente mais próximos deles. Porque aí eles vão ter menos latência, né, menos atraso na informação, porque a informação está mais próxima, eles vão gerar menos tráfego, porque o tráfego vai passar por menos saltos, que a gente viu, quanto mais salto, pior. E também você vai distribuir entre vários servidores, né, em vez de ir para um só. Beleza? Então você não congestiona nenhuma rede. Aqui, por exemplo, eu tenho um servidor da CNN.com e eu tenho servidores substitutos espalhados pelos Estados Unidos inteiro, aqui, ó, em Washington, na Califórnia, Illinois, Flórida, Delaware, Nova York, Massachusetts, Michigan. Então tá tudo espalhado aqui o tempo todo. E esses caras é que respondem aos servidores. Então, quando o cara aqui que é da Universidade de Delaware faz a consulta pedindo a página da CNN.com, ele é direcionado para o servidor substituto de Delaware. E ele faz a requisição para esse cara e esse cara manda o conteúdo para ele, que é uma cópia exata. É a mesma coisa que se eu perguntasse diretamente ao servidor original lá. Mas eu estou perguntando para um servidor substituto que está mais próximo de mim. Tá? Quando eu falei com vocês, a gente usa muito o exemplo de 11 de setembro para isso, porque em 11 de setembro, eu falei com vocês que todo mundo estava querendo consultar a página da CNN por causa da queda das Torres Gêmeas, e a CNN não tinha o conteúdo dela distribuído, né, espalhado numa rede de distribuição de conteúdo tipo essa aqui. Ficava tudo nos servidores centralizados dela lá. E aí, quando aconteceu a queda das Torres Gêmeas, a página da CNN rapidinho caiu, saiu do ar. Né? Então o cara tentava acessar e aí o servidor estava fora do ar por causa de uma quantidade de requisições maior do que ele suportava. E aí os caras pegaram e subiram o servidor da CNN de novo, caiu de novo. Subiram umas 2, 3 vezes lá, caiu umas 2, 3 vezes. E aí a única solução que a CNN encontrou naquele momento, para continuar sendo uma fonte de informação, foi pegar a página principal deles e botar assim, o mais crua possível. A página principal da CNN, nesse momento aí, ficou sendo uma página só textual, com nenhuma imagem, com as informações nenhuma imagem, nada de CSS, que é aquela linguagem para embelezar a página e tal. Página nua e crua do que estava acontecendo né, com relação às Torres Gêmeas naquele momento. Então eles atualizavam e com isso, como a página ficou com um tamanho, né, muito menor, eles conseguiam atender muito mais pessoas simultaneamente, muito mais clientes, muito mais requisições simultaneamente. O problema disso é que todo mundo que acessava a página da CNN, a página da CNN estava feia naquele momento. E além de estar muito feia naquele momento a página, ela não tinha anunciante, né? Normalmente anunciantes são banners, né? E os banners são imagens, eles tiraram todas as imagens, tiraram tudo, porque para poder deixar a página o mais leve possível.
eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês aqui. Não consegui não. Queria ver se eu conseguia achar a página, que não consegui não. Beleza. O que importa é que a CNN teve esse problema e eles não queriam mais passar por esse problema e várias outras empresas que viram isso acontecer falaram, pô, a gente tem que arrumar uma solução. Na época já existia rede de distribuição de conteúdo, tinha uma empresa que era a principal fornecedora no momento e que até hoje é uma empresa muito grande de distribuição de conteúdo que se chama Akamai, Akamai, Akamai. E nesse momento aí, depois de 11 de setembro, eles ganharam muitos clientes, cresceram muito a infraestrutura deles. Né? Estou botando aqui, eles basicamente o que eles têm era esse serviço aqui de distribuição de conteúdos, com servidores espalhados pelos Estados Unidos inteiro. Na época, já tinham servidores também espalhados pelo mundo inteiro, com redes de distribuição de conteúdo, com máquinas aqui que pegavam a sua máquina e mandavam o conteúdo replicado para todas essas máquinas aqui, para que quando os clientes fossem acessar, acessassem aquelas máquinas que estão mais próximas dele. Né? Bom, então o objetivo das redes, né, de as CDNs, que é Content Distribution Networks, é para distribuir conteúdo de servidores para usuários, né, para evitar que grandes quantidades do mesmo dado sejam transmitidos em laço na internet tão congestionados, né, quanto mais próximos da origem da informação, mais congestionados eles vão estar. E aí, consequentemente, você reduz a carga nos servidores web originais, reduz a latência percebida pelo usuário, porque agora você está acessando o dado de um servidor que está próximo de você. Você não precisa ir. Então, isso, talvez para ver uma imagem não faça tanta diferença, mas para ver um vídeo pode fazer diferença, para baixar um arquivo pode fazer diferença. Né? E também ele tenta rotear escapando de enlaces congestionados. Na verdade, essas redes de distribuição de conteúdos, ela tentam mandar você para o servidor substituto mais próximo de você, mas se o servidor de substituto estiver mais próximo de você, estiver bem congestionado, pode ser que ele te mande para outro um pouquinho mais longe, não tão longe quanto o original, mas um pouquinho mais longe, mas que não está tão congestionado quanto o que realmente é mais próximo de você, porque aí você vai ser atendido mais rápido, mesmo que ele esteja um pouquinho mais longe, né? Aquele negócio de você, sei lá, sair de casa e ir no supermercado, você vai no supermercado que está mais próximo da sua casa, mas se chegar lá, tá, na hora que você olha assim, tá lotado, pô, você sai, pega o carro e vai um pouquinho mais longe, porque naquele pouquinho mais longe, apesar de você andar um pouquinho mais, você vai ser atendido mais rápido. Né? Então, é o mesmo conceito aqui. Então, ele tenta escapar de enlaces congestionados. E aqui é a arquitetura básica de uma rede de distribuição de conteúdo. Eu tenho um servidor de origem, né, uma máquina onde está o conteúdo original. Eu tenho algumas máquinas aqui que são infraestrutura de roteamento e de requisições, e elas alimentam a infraestrutura de distribuição de roteamento de requisição e de distribuição de contabilidade. A distribuição de contabilidade é a que pega os dados no servidor de origem e manda para os substitutos, para que os substitutos tenham sempre uma cópia a mais atualizada possível do que eu tinha no servidor de origem. Né? E aí, de tempos em tempos também, essa infraestrutura de distribuição e contabilidade, a parte de contabilidade dela, vai lá e verifica nos servidores substitutos quantos acessos as páginas tiveram, para somar isso aqui e gerar um resumo de tudo isso aqui, né, uma agregação de tudo isso e mandar para o servidor de origem, para que as pessoas, o cliente aqui, possa saber quantos acessos a página dele teve. Né? Ele vai saber, teve tantos do substituto tal, tantos do substituto tal. Então, você contabiliza isso tudo para que você saiba, para que o cliente tenha informações sobre como é que estão os acessos deles. Né? E você tem uma outra infraestrutura, que é de roteamento de requisições, que são alguns servidores responsáveis por fazer com que, quando o cliente tente acessar o servidor de origem, ele, na verdade, seja encaminhado para um servidor substituto que seja o mais próximo possível do cliente. Né? E isso tem que acontecer de uma forma transparente. Assim, o cliente não tem nem que se dar conta de que isso está acontecendo. Então, a infraestrutura de roteamento e requisições da CDN, né, é responsável por isso aí. Né, que está explicando o que eu já acabei de falar com vocês. Então, vamos falar um pouco sobre as interações que acontecem, tanto dos servidores, né, do servidor que tem as informações originais, com a redistribuição de conteúdo e também do cliente com a redistribuição de conteúdo. Vamos ver cada passo aqui, a gente vai entender melhor como é que a redistribuição de conteúdo funciona. Né? Então, o servidor que tem os dados originalmente, ele interage com
dois elementos aqui da redistribuição de conteúdo, com a infraestrutura de distribuição e com a infraestrutura de contabilidade. A infraestrutura de distribuição, essa interação pode acontecer de dois jeitos, né? Ou o servidor de origem, sempre que tem alguma informação nova, alguma página nova, ou alteração em alguma página e tal. Ou quando sempre acontece isso, ele avisa para a redistribuição de conteúdo, para a infraestrutura de distribuição, para que ela replique isso entre os substitutos. Ou então essa aqui fica de tempos em tempos monitorando aqui o servidor de origem. Quando tem alguma coisa nova, ela pega e atualiza todos os servidores substitutos, né? Para que eles tenham a informação mais atualizada possível. A infraestrutura de contabilidade também, o servidor de origem, ele pode, em qualquer momento, pedir para a infraestrutura de contabilidade saber quantos acessos teve na página tal, ou nas páginas todas, e aí ela vai buscar isso nos servidores substitutos. Né? E eu tenho interação do cliente com a rede de distribuição de conteúdo. Né? Então, indo lá no exemplo da CNN, imagina que alguém fala, envia aí www.cnn.com/711, né? 11 de setembro, dados de 11 de setembro. Então, na verdade, o cliente pergunta isso para a infraestrutura de roteamento e requisição de uma forma transparente. Ele nem sabe que ele está perguntando para essa infraestrutura de roteamento e requisição, mas ele pergunta. Ela é um DNS maceteado. Então, por quê? Porque o cliente, quando vai acessar alguma URL, assim, ele primeiro tem que resolver isso aqui no servidor de DNS. Né? Então, isso aqui é um DNS bem maceteado. Daqui a pouquinho a gente fala como é que isso funciona. E aí ele responde aqui, vai no delawarecnn.akamai.com e aí ele fala, então me dá o... ele vai lá nesse cara e pede a página, né? Para o substituto que está mais próximo dele. Então, o macete está todo nisso aqui. Você perguntar para a infraestrutura de roteamento de requisição e ela te responder para você, então, no substituto. Né? Essa pergunta para a infraestrutura de distribuição de conteúdo, ela pode acontecer de duas formas diferentes, dependendo de como você distribui o conteúdo. Né? De como que você pega o conteúdo original lá do servidor seu original e passa para os servidores substitutos, que são servidores que estão mais próximos possível do cliente. Ou você distribuiu integralmente o conteúdo, todo o conteúdo que está no servidor web original vai ser replicado entre os servidores substitutos. E aí, quando você faz isso, a página completa é entregue para a redistribuição de conteúdo. Ou seja, você pede essa página e aí você é direcionado para o servidor substituto, e o servidor substituto é que vai te mandar a página inteira, com todo o conteúdo dela, com as páginas, com os vídeos, com tudo. Né? E aí, quando isso acontece, isso é baseado no roteamento de requisições por DNS, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ou parcialmente, ou quando você não manda. Isso aqui é muito comum. Parcial. É o seguinte, como distribuir meu conteúdo todo entre vários servidores espalhados pelo mundo, isso é caro? É caro porque quanto mais dado eu tiver espalhado, mais caro vai ser, né? Boa parte de servidores faz de uma forma diferente. Em vez de pegar a página inteira, com todo o conteúdo dela, de todas as páginas, e colocar nos servidores substitutos, você coloca lá só aquelas mais pesadas, aquelas informações mais pesadas, os objetos embutidos mais pesados. Não a página em si, né? Não o HTML em si, que é mais leve, mas você coloca lá o CSS, você coloca lá as imagens, os vídeos, né? E mesmo assim você coloca só das páginas mais acessadas. Então, se você pensar na CNN, ela vai botar na página principal dela, em algumas colunas principais lá que as pessoas acessam, sei lá, a parte de política, sei lá, que acessam muito. E mesmo assim, só do dia. Tem um arquivo lá das publicações dos últimos meses, ela provavelmente não precisa ser distribuída, porque só de vez em quando que alguém vai acessar, mesmo que tenha um vídeo, é muito raro alguém acessar. O acesso forte se dá nas notícias do dia, então essas vão estar espalhadas. Beleza? E aí a gente não usa roteamento por requisição em DNS, usa um outro mecanismo chamado reescrita de URL. Né? Vamos falar sobre cada um deles, para a gente entender como é que funciona. Né? Esse roteamento de requisição baseado em DNS é quando você tem, então, o conteúdo integral, né? O conteúdo da página integralmente replicado no servidor substituto. Né? Quando isso acontece, então, você
como que funciona? O que você faz? Deixa eu mostrar aqui, vamos voltar aqui. O que você faz? Tá? Vou fazer um desenho para a gente relembrar como é que funciona o DNS. Né? Então, deixa eu compartilhar de novo aqui com vocês. Vou compartilhar a tela inteira. Vamos lá. Imagina que eu tenho minha máquina aqui, eu sou aqui eu estou aqui. E quando eu vou acessar um endereço qualquer, imagina que eu vá lá e abro meu navegador e fale assim, ó, precisa acessar aí, sei lá, www.cnn.com não, vou botar um endereço maior para falar um pouco mais. Então, vamos botar cnn.com, cnn.com, para usar o mesmo exemplo. Quando você faz isso, na sua máquina, você tem configurado lá em algum lugar o servidor de DNS que você usa. Por que você tem lá configurado em algum lugar o servidor de DNS que você usa? Claro, quando você liga sua máquina e tal, você normalmente tem um protocolozinho que é o chamado DHCP, ou seja, você pega do roteador ao qual você se conectou, né, da rede ao qual você se conectou, um endereço IP que é qual endereço IP que você tem que usar e tal, né? Então você pega dele qual endereço IP que você vai usar. E uma coisa que você pega é quais são os servidores de DNS que você vai usar. Então quando você se conecta, né? Eu me conectei aqui nessa rede. Quando eu me conecto aqui nessa rede, essa rede, ela me dá uma série de informações, mas uma das informações que ela me passa aqui, ó, é qual o servidor de DNS que eu tenho que usar. Então a rede, quando eu me conectei, ela me diz qual o endereço IP que eu tenho que usar, e ela me diz assim, ó, você tem que usar esses endereços, esse servidor de DNS aqui. Tem 3 aqui, porque ela me forneceu 3 endereços, porque ela usa esse aqui, se esse aqui não estiver funcionando, você usa esse, se esse não estiver funcionando, você usa esse outro aqui. Tá? Então ela me passou esses endereços aqui, e aí ela me passou lá, então, o endereço do seu DNS que você vai usar é o x.x.x.x, sei lá, não importa, um endereço qualquer aqui. E aí, então, quando você vai acessar qualquer página na internet, você coloca www.cnn.com, o que o seu computador faz, então, é acessar o servidor de DNS do seu provedor. O servidor de DNS do seu provedor, que é o x.x.x.x. Esse aqui, né? Esse que está configurado aqui em você, que seu provedor, né, falou para você usar. Então, o que você faz? Primeira coisa que você faz, sempre, quando você abre no navegador isso aí, é fazer uma consulta para esse cara aqui, perguntando para ele se ele sabe qual é o IP de www.cnn.com. Essa é a pergunta que você faz. Você sabe qual é o IP de www.cnn.com? Esse cara aqui vai falar, rapaz, sei não. Né? Ele é o servidor de DNS, então, do seu provedor que você está usando. Ele vai falar, rapaz, não sei não. Tem nem ideia de qual seja. Mas eu posso descobrir para você. Aguenta aí um pouquinho. Na verdade, ele não fala isso. Ele pensa só isso. Ele não responde nada para quem perguntou para ele, para o cliente que está em vermelho aqui. Mas ele faz o seguinte, eu não sei, mas vou procurar quem sabe. Vou procurar saber aqui. Então, ele, por exemplo, tem atalhos que podem ser tomados, né? Mas normalmente o que vai acontecer é que esse cara aqui, ele vai perguntar para um servidor de DNS que é chamado servidor de DNS raiz, que é o cara que conhece é um servidor de DNS raiz. É um cara que ele provavelmente não vai saber qual é www.cnn.com não, mas ele sabe todo mundo que conhece o domínio.com. Então esse cara aqui repassa a requisição para o servidor de DNS raiz. O servidor de DNS raiz, então, recebe essa requisição, que é essa mesma pergunta, a repasse da mesma pergunta. Qual é o IP de www.cnn.com? Recebe essa mesma pergunta aqui
que o servidor seu do DNS repassou para ele. Você nem sabe que isso está acontecendo, mas ele pergunta para o servidor de DNS raiz. O servidor de DNS raiz responde para esse cara aqui, muito provavelmente o que ele vai responder é o seguinte: rapaz, não sei. Não sei dizer qual é o endereço IP de www.cnn.com.br, não, mas eu sei que o responsável pelo domínio, a zona, a zona é pelo domínio, né? Como se fosse pelo domínio. Pela zona.com, ou seja, todo mundo.com é o servidor y.y.y.y. Ele manda, ó, eu não sei não, mas pergunta.com, porque isso aí é cnn.com, então você pergunta pro cara aí que é responsável pelos .com. Então, esse servidor de DNS vai lá perguntar para o servidor responsável pelo .com. Então, esse cara aqui que é o servidor DNS responsável, servidor DNS responsável pelo .com, né? Que é o y.y.y. Esse cara aqui, então, ele vai receber a mesma pergunta. Essa mesma pergunta aqui vai ser repassada para ele. Qual é o endereço IP de www.cnn.com? Vou botar isso aqui mais para cima aqui, para a gente não achar que é para saber que é essa a resposta. Ele vai perguntar: qual é o endereço IP de www.cnn.com? O servidor de DNS que conhece todo mundo.com, provavelmente também ele vai responder o seguinte: rapaz, não sei. O endereço IP de www.cnn.com, não sei não. Mas eu posso te ajudar um pouquinho, porque eu sei quem é o responsável pela zona cnn.com. E esse cara é o z.z.z. Então ele vai te responder isso aqui, ó. Eu posso não saber, mas eu sei quem é responsável. Então você vai chegando mais próximo da resposta, né? Ele te responde isso aqui. E aí, o que o seu servidor então faz? Ele vai lá e pergunta para outro servidor de DNS. Eita. Ele pergunta a mesma coisa para o Z lá, z.z.z.z. Rapaz, você sabe qual é o IP de www.cnn.com? E ele pergunta isso para quem? Para quem? Ele pergunta isso para o servidor DNS responsável por cnn.com, que é lá o z.z.z.z, né? No funcionamento tradicional do servidor de DNS, esse cara saberia quem é www.cnn.com. www é o nome de uma máquina dentro do domínio cnn.com. Então ele pegaria e responderia: eu sei. Se ele não souber, ninguém mais sabe. Tá? Então ele fala assim: eu sei. Então esse cara aqui vai responder. O endereço é w.w.w.w. Ele sabe qual é o endereço IP. Beleza? Então ele responde: esse é o endereço IP. E aí sim, só depois que isso tudo aconteceu, é que o seu servidor de DNS que você usa responde para você que o endereço é w.w.w.w. Né? Não é um endereço qualquer. W estou usando aqui porque são números, né? Quaisquer. Bom, note bem. Do ponto de vista seu, você perguntou e depois de um tempo ele te respondeu. Mas ele fez tudo isso aqui. Ó. Ele perguntou para o servidor de DNS raiz que te mandou para esse, que te mandou para esse, que te respondeu. Claro que ele guarda um cache, então se alguém perguntar de novo, ele já sabe responder, não precisa fazer isso tudo, né? Mas é isso aí que acontece, são esses passos que acontecem.
certo? Mesmo se você perguntar assim, agora qual é Microsoft.com, ele guarda um cache, inclusive, de quem era o .com, então ele vai direto nesse cara, não precisa endereço para depois e-mail, assim, então ele é esperto também, né? Mas funciona assim, tá certo? É isso aqui que acontece. DNS tradicional. Né? Numa rede de distribuição de conteúdo, esse último passo aqui, esse último servidor, esse aqui, que é o responsável pelo CNN.com, ele está dentro da rede de distribuição de conteúdo. Né? Então, no caso de uma rede de distribuição de conteúdo, esse cara aqui está dentro da rede de distribuição de conteúdo. E aí, quando você pergunta qual é o IP de www.cnn.com, o que ele faz? Ele analisa essa requisição. Como assim? O que é essa requisição? Essa requisição é um pacote IP, né? Uma mensagem usando o protocolo IP, que tem lá, pedindo para o cara resolver quem é www.cnn.com. Então ele olha quem é a origem lá no pacote IP, ele olha no cabeçalho lá e vê quem é a origem da informação. Qual foi a máquina que perguntou isso para mim? Aí ele vê que a máquina que perguntou isso para ele é a máquina cujo endereço é, sei lá, 200.241.20.3, que é o endereço do meu servidor DNS aqui. XXX é 200.241.20.3. E aí, ele, pelo endereço IP, ele consegue saber a localização da máquina. Os endereços IPs, eles são distribuídos de uma forma geográfica. Não são, eles foram, né? Os endereços IP já foram todos distribuídos. Então, eles foram distribuídos de uma forma geográfica. Assim, você tem mais ou menos, você tem um mapeamento de endereço IP e localização do servidor que está usando aquele endereço IP. Então, sei lá, todos os endereços começados com 200.241 por alguma coisa vieram para o Brasil. Então o cara sabe se está 200.241, 20, não sei o que, ele sabe que veio para o Brasil. Muitas vezes ele sabe até em que região do Brasil que está, de acordo com o endereço, né? Que é tipo assim, 200 veio tudo para América, 200.241 veio tudo para o Brasil, 200.241, 20, foi tudo para São Paulo. Então o cara sabe que está ali em São Paulo. Então, esse servidor de DNS, pelo endereço IP de quem está fazendo a requisição, né, que é do servidor de DNS aqui lá do provedor de serviço, esse cara aqui da CDN, ele sabe quem fez a aquisição. Se ele sabe quem fez a aquisição, ele responde o endereço IP do substituto que está mais próximo desse cara que fez a aquisição. Então, se esse cara que fez a aquisição é de São Paulo, ele vai responder um substituto, sei lá, de São Paulo mesmo, ou do Rio, né, de algum que está próximo aqui e tal. E aí, esse cara aqui vai acessar o servidor substituto do www.cnn.com, que está mais próximo dele. Se isso aqui acontecer com alguém que está no Japão, esse cara vai dar uma resposta diferente. Vai ser o mesmo cara, mas vai dar uma resposta no servidor substituto lá que está lá em Tóquio. E aí ele vai perguntar para o Tóquio que é mais próximo. Então é o servidor de DNS desse último pedido responsável pela zona CNN.com, por exemplo, que ele vai responder de acordo com quem perguntou. Né? Se vocês olharem, existem serviços na internet, né? Acho que normalmente chama GeoIP. Deixa eu ver se chama GeoIP. IP Database Demo. Vamos ver se a gente consegue fazer uma consulta aqui. Esses caras mudam direto essas páginas, então eu nunca sei. Foi aqui, 200.241. É um só. Falei aqui agora, 20.3. Ó. Ele vai falar aqui, opa, ó. 200.241.20.3 está no Brasil. Mais especificamente em Guarapari, no Espírito Santo, né, na América do Sul. Aproximadamente nessas coordenadas aqui. É aproximada, é pela região, né? Está dentro de 50 quilômetros dessa região. 50 quilômetros é o município de Guarapari inteiro, pegando até uma pedaço de Vitória, né? É um endereço IP da Claro, tá vendo? Foi adquirido pela Claro e está em Guarapari. Então, quando você recebe uma requisição, ele consulta, o CDN tem uma base dessa aqui, ele sabe que está em Guarapari, então ele sabe que tem que botar perto aí da região de... que ele estiver mais perto da região de Guarapari, né? Substituto mais próximo da região de Guarapari. Então, isso aqui, esse negócio que o cliente faz uma pergunta para o Instituto de Roteamento e Requisição, aqui está simplificado, mas o que acontece nesse 1 e 2 aqui, o 1 e 2 é isso aqui, ó, eu pergunto e ele me responde. Né? Mas, na verdade, eu pergunto, já chega nesse cara aqui e ele me responde desse jeito aqui que eu falei com vocês, né? Isso aqui é tudo que acontece. Beleza?
Então eu acabo indo para o servidor substituto mais próximo de mim. Na verdade, essa infraestrutura de roteamento e requisição, ela fica ainda periodicamente monitorando substitutos para poder saber esse cara aqui, ou ele tem duas formas da CDN trabalharem, ou esse cara aqui fica periodicamente monitorando os substitutos para ver quem está congestionado e quem não está, ou então esses caras, quando vão ficando congestionados, avisam para o instituto de roteamento, porque aí ele fala assim, ó, não manda ninguém para mim agora não, que eu estou muito congestionado. E aí não vou mandar, o cara está em Guarapari, tem um servidor substituto no Espírito Santo, tem outro no Rio, mas o Espírito Santo está muito congestionado, vou mandar para o do Rio. Beleza. Tá? Isso aqui é para distribuição de conteúdo integral. Por que integral? Porque eu perguntei quem era CNN.com. Ele me deu o endereço do substituto. Então, a página do CNN.com inteira que eu quiser vai vir para mim do endereço IP que ele me passou aqui. Né? Então, eu vou acessar todo o conteúdo do servidor substituto. Então, o servidor substituto tem que ter todo o conteúdo que me interessa. Bom. E tem a outra forma aqui, baseada na reescrita de DNS. Reescrita de URL, que a gente fala daqui a pouquinho. Vamos lá. Então, baseado em DNS é muito comum. Servidores de DNS especializados são inseridos no processo de resolução de nomes, que é aquele que eu falei, de acordo com o que está mais próximo, né? Ele olha pela posição e tal. E aí ele responde baseado em políticas e métricas estabelecidas, por quem está mais próximo, quem está menos congestionado, coisa assim. Mas a gente tem dois problemas aí, né? Tem dois problemas que podem acontecer nesse esquema baseado em DNS. O primeiro deles é o chamado problema do originador. Isso aqui, ó. Eu respondo, né? Eu aqui, o servidor de DNS da CDN, eu respondo o endereço IP do substituto que está mais próximo de quem me perguntou. Mas quem me perguntou não foi o cara que realmente precisa saber da informação. Foi o servidor de DNS que ele usa. Ninguém me garante que eu uso um servidor de DNS que está geograficamente próximo de mim. Normalmente é assim. Normalmente, o servidor de DNS está configurado na minha máquina, foi o meu provedor que forneceu para mim e tal. Então, normalmente ele está próximo de mim mesmo. Certo? Mas nem sempre é assim. Nem sempre ele está próximo de mim. Nada me impede de usar um servidor de DNS público ou, sei lá, americano. Nada me impede. Google tem lá servidores de DNS deles públicos lá. Então nada me impede. E aí, se eu estiver usando um americano, esse cara aqui vai achar que quem perguntou para ele está nos Estados Unidos, quando na verdade está aqui no Brasil. Então ele vai me responder um servidor substituto lá próximo do servidor de DNS que eu estou usando, está em Los Angeles, sei lá. E aí eu vou receber um servidor substituto de Los Angeles, quando na verdade eu estou no Brasil. Né? Então não ficou tão legal isso. Então quando você tem clientes que usam servidores de DNS que estão distantes deles geograficamente, isso aqui acaba não funcionando tão bem. Mas ainda bem que isso aí não é a maioria dos casos, é a minoria dos casos. Né? Outra coisa que pode acontecer é o fator de carga escondida. Né? Uma resolução de DNS pode resultar em grande diferença de carga no servidor substituto selecionado, problemas de balanceamento de carga. Eu posso mandar muita gente para um servidor substituto, enquanto outros estão muito vazios. Né? E aí, então, eu tenho que ficar monitorando periodicamente esses caras. Né? Claro que aí, quando eu monitoro, eu consigo balancear. Monitorar é meio complicado. Ficar monitorando sempre gera muito tráfego, não é tão legal. Mas pelo menos se esses caras me avisarem quando estiverem muito congestionados, eu posso evitar de mandar para eles quando o negócio já está feio. Então aqui, ó, o cliente, ele pega a página com todas as imagens dele, tudo certinho lá do servidor substituto. O servidor substituto manda para ele tudo assim. E o servidor substituto é que, o servidor substituto é que vai periodicamente consultando essa informação, obtendo as informações lá do servidor original, né? O servidor que tem mesmo, onde as coisas são alteradas, né? E aí se replica no servidor substituto. Então, na distribuição integral de conteúdo, eu pego tudo lá do servidor substituto. E isso aqui é uma forma de ser usado. Uma outra forma é o roteamento de requisições baseado na reescrita do URL. Nesse caso aqui, o servidor substituto ele não me manda
todo o conteúdo da página. Ele me manda, eu tenho replicado só aqueles conteúdos mais pesados, que nem eu falei com vocês, né? Eu mando só, eu replico nos servidores substitutos, só os vídeos, as imagens, áudio, se tiver áudio, tá? Tem um podcast, alguma coisa, sei lá. Arquivos, né? O CS Pack lá do Windows e tal. Agora a página principal lá da Microsoft, isso aí os servidores da Microsoft mesmo dão conta, não preciso mandar não, porque senão aumenta muito o custo. Posso fazer assim? Posso. Tem muitos lugares que fazem assim, né? E aí, então, muda. Eu não tenho mais esse esquema de DNS, né? Que nem eu falei com vocês aqui agora. Não, muda, já não é mais assim. A gente usa um roteamento de requisições baseado na reescrita de URL. Então, nesse caso, isso aqui acontece normalmente. Eu não tenho esse cara aqui, não está dentro da CDN. É um servidor de DNS normal que vai me responder o IP do servidor de DNS cnn.com original mesmo. E aí, a minha requisição, quando eu vou pedir, me vê a página aí do www.cnn.com, eu vou pedir para o servidor original mesmo, não é um servidor da CDN. Eu vou pedir para ele aqui, ó. Eu vou vir aqui para ele. E vou pedir para ele assim, me dá, né, no Hellcat, me dá o do cnn.com, né, sei lá, a página index.html, ou barra, né, que é o barra index.html. E aí eu vou perguntar isso para quem? Eu vou perguntar isso para o servidor da CNN mesmo, originalzão lá. Ou o original pode ser um servidor, ou pode ser um cluster de servidores, não importa. Né? Que é o servidor web.cnn.com. Pode ser um cluster, não tem esse mérito não. Beleza? Esse cara aqui. Então, perguntei para ele, ele vai me retornar a página. Só que aí, num funcionamento normal, quando eu não tenho redistribuição de conteúdo, esse cara aqui me responde, né, a página. Ele me responde a página lá, o index.html, ele me responde o index.html, que é a página principal. Eu analiso essa página principal e aí o navegador analisa, né? Então o navegador, quando recebe uma página dessa aqui, por exemplo, ele olha aqui dentro dela, né, no código fonte lá, ele olha aqui em algum lugar aqui, isso aqui, sei lá. Uma outra página aqui. Vou pegar da CNN? Não, CNN não. Vou pegar www.faesa.com. Quando o meu navegador recebe isso aqui, o que o navegador, eu vou estar me mostrando um negócio bonitinho, mas o que ele recebe, cadê? É isso aqui. É uma página, é um código fonte de uma página aqui enorme, né? Tá. E aí, ele tem algumas coisas, tipo assim, ó, image SRC, isso aqui, quando ele vai interpretando, isso aqui é um endereço do logo da Faesa, que aparece aqui, ó. Então isso aqui está dizendo que é para carregar de www.faesa.br barra no endereço tal essa página. Então, ele vai lendo, o navegador funciona assim, ele vai lendo a página, ele vai vendo quais referências tem e vai requisitando para o servidor web aqui www.cnn.com, me manda a imagem tal, me manda a imagem tal, e aí ele manda. Me manda o vídeo tal, e ele manda, e assim por diante. Quando a gente tem uma redistribuição de conteúdo, esse servidor web aqui, normalmente, o principalzão mesmo, normalmente ele fica, esse cara aqui todo, normalmente fica dentro da redistribuição de conteúdo. É um servidorzinho lá, redistribuição de conteúdo. E aí,
esse cara aqui, quando ele recebe uma requisição, ele manda uma página principal, só que ele manda essa página principal com essas URLs, que são esses endereços aqui, por exemplo, do logo da Faesa, do vídeo, não sei o quê, reescritos para apontando não para o mesmo servidor, para o cnn.com, para www.faesa.pr, mas para o servidor substituto mais próximo do cara que fez a requisição. Então, se o cara que fez a requisição, que é esse aqui, né? Que ele fez a requisição. Se ele está aqui em Guarapari, que nem a gente viu, né? Aqui não, ele não está em Guarapari, está em Vitória, mas ele está aqui próximo, né? Está aqui em Guarapari. Ele vai responder esse index.html com todas essas URLs, que são esses endereços, né? URL é Universal Resource Locator, né? Que são esses endereços aqui, https, com todos esses endereços reescritos para apontarem para um servidor substituto que esteja mais próximo de quem fez a requisição, no caso em Guarapari. Se foi alguém que fez a requisição lá em uma máquina que está no Japão, ele vai responder reescrevendo essa URL para apontar para um servidor substituto que esteja lá em Tóquio, por exemplo. Tá certo? Então a página vai vir diferente de acordo com quem está fazendo a requisição. Então quando quando esse servidor web aqui, ele recebe uma requisição, ele vê o endereço IP de quem fez a consulta e responde a página com a URL reescrita. Então ele responde o index.html com reescrita de URL. As URLs todas reescritas para apontarem, né, para servidores substitutos que estão mais próximos de quem fez a consulta. E aí eu não tenho aquele problema do originador que a gente falou, que é o fato de, às vezes, o servidor de DNS do meu provedor estar mais distante de mim. Não tem problema. Eu posso estar usando um servidor de DNS lá do Japão, não importa, porque no final quem vai fazer a requisição para o servidor web lá, original, sou eu. E aí a reescrita de URL vai estar levando em consideração o meu endereço IP e não o do servidor de DNS que eu uso. Então eu não tenho esse problema, né? Então eu pego a página principal desse cara e os objetos que tem na página do servidor substituto mais próximo de mim. Na verdade, isso aqui pode estar configurado, eu posso, normalmente no servidor de DNS aqui dos servidores web, né, da CDN, eu posso dizer quais são os objetos que eu quero que sejam reapontados. Pode ser que eu não quero todos, né, que nem eu falei com vocês. Pode ser que vídeos mais antigos, não sei o que, eu quero deixar local mesmo, e aí eu não vou nem reescrever a URL deles no index.html lá na página e tal. Mas os vídeos que são mais usados, aí sim, os vídeos que são mais acessados, né, da página principal, o Service Pack do Windows, essas coisas aí vão estar reescritos para o servidor substituto mais próximo. Né, que é isso aqui, ó. Eu obtenho o servidor de origem, ele manda tudo para o servidor substituto, eu obtenho o index.html do servidor de origem, e ele me diz que as imagens, por exemplo, eu tenho que buscar do servidor substituto que está mais próximo de mim, e eu obtenho deles. Isso aqui é uma reescrita de URL. Então, eu estou reescrevendo a URL da página para apontar para o servidor substituto mais próximo de mim. Isso é uma distribuição parcial de conteúdo, que eu não estou mandando tudo, estou mandando só o que está mais pesado é que eu quero que vá para os substitutos. Se a gente pegar alguns provedores de conteúdo aí, é uma atividade que vocês podem fazer aí, sei lá. Será que na CNN está assim hoje em dia? Não sei, deve estar. Vou pegar a página da CNN mesmo aqui. Mas pode pegar do Brasil aí depois. Podem pegar aí do UOL, da G1, sei lá, coisas assim. Se eu pegar aqui a página da CNN, ó, tá cheio de imagens e tal. Código fonte. Não sei, né? Se vocês olharem, tem algumas coisas aqui apontando aqui que é CNN, cdn.cn barra não sei o que. Isso aqui está apontando para um CDN da CNN. Edition.i.cnn, é o servidor i da edição da CNN, tal, da CDN. Então, está apontando hoje em dia para uma redistribuição de conteúdo
Parece que é da própria CNN, mas não é. Ela contrata com alguém e alguém, para não ficar parecendo a Akamai, ou não ficar parecendo outro qualquer, hoje em dia a Amazon, né, a AWS faz isso. Os provedores de nuvem, eles aproveitam que eles têm data centers no mundo inteiro e podem ter dois substitutos então no mundo inteiro, e eles vendem serviço de distribuição de conteúdo, né? Mas aí eles colocam assim, com esse nome cdn.cnn.com para não ficar aparecendo o nome do provedor que eu estou usando, né? Não ficar fazendo propaganda se alguém for olhar no código-fonte. Mas ele está usando um servidor de distribuição de conteúdo nesse esquema aqui. Né? Que a gente, nesse esquema aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Finalizando então, os tipos de CDN, eu tenho aqui CDN. Aqui o servidor de origem também está na CDN, é comum também, que é o que eu falei com vocês aqui. Eu tenho a distribuição parcial de conteúdo e distribuição integral de conteúdo. A integral de conteúdo normalmente está baseada no DNS e a distribuição parcial de conteúdo está baseada na reescrita de URL. Beleza?